A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Odália Moraes, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de São Domingos do Prata. Cumprimento a todos os ouvintes que estão conosco neste momento e agradeço-lhes a companhia nesse início de noite. Que Jesus nos abençoe e ampare nesse nosso firme propósito de trazer as suas mensagens de amor deixadas há mais de 2000 anos e que são tão atuais quanto belas. Trouxemos hoje do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Desse Mundo, onde nós focaremos os itens 5 e 6 sobre o ponto de vista. Esse capítulo fala-nos sobre o fato dito por Jesus de que esse reino não seria dele. No caso, esse reino a que ele se referia seria a terra. Portando-nos então à conversa que ele teve com Pilatos, quando ele foi levado sob acusações de que estaria infringindo as leis judaicas, desrespeitando os mandamentos e ainda incitando uma revolta política contra o Império Romano. Pilatos sabia que tudo não passava de motivação religiosa, mas como seu histórico com os judeus não era tão bom assim por conta de algumas polêmicas em seu mandato, ouviu então o que os sacerdotes queriam dizer. Só o governador tinha o poder de ordenar a morte de alguém. Sendo assim, os sacerdotes enviaram Jesus até ele para que fosse julgado e condenado. Porém, antes disso, Pilatos resolve dialogar com Jesus para entender quem era aquele homem. Ele pergunta sobre o reinado de Jesus, mas não entende de fato o que foi dito como resposta. Entendendo então que o Cristo se declarava Rei dos Judeus, o que nunca fez. Quando inquirido por Pilatos se ele era o rei dos judeus, o Cristo então responde: meu reino não é desse mundo. Claramente, ele quis argumentar perante as acusações que sofria naquele momento. Na verdade, o governador buscava referências terrenas para designar o poder que aquele homem exercia sobre o povo daquela região, e nem fazia ideia de que reino era esse, de que Jesus falava. Pois bem, meus irmãos, fiz apenas uma pequena introdução, mas esse é um capítulo muito rico e traz para nós mais detalhes sobre o tema. Por ponto de vista, nós entendemos que se resume na maneira como cada um olha para algo, tira suas próprias conclusões. Cada um cria um panorama diferente sobre o mesmo foco. Nós podemos exemplificar no caso de um quadro de um artista famoso, numa grande galeria de arte, onde milhares de pessoas passam e olham para a mesma obra. Cada um tem uma visão diferente, uma interpretação diferente. Seria mais ou menos assim. Lembrando de que nós nascemos simples e ignorantes, e com o passar do tempo, nós vamos construindo nossa história, fazendo nossas próprias escolhas, e que muitas vezes não são das melhores. Mas vivemos fazendo nossas escolhas, escolhendo os nossos trajetos, vamos aprendendo, vamos nos desvestindo do homem velho para construir um homem novo. Como nunca estivemos sozinhos, pois Deus, que é nosso Pai, sempre nos guiou, enviando-nos os mais ardorosos filhos de sua criação. E Jesus, um ser perfeito, que é nosso guia espiritual, foi também um dos escolhidos para dirigir toda a humanidade terrena, trazendo-nos seu evangelho, que foi construída à custa de muito sofrimento quando passou por aqui. Ele nos esclarece nesses itens que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura nos dá uma fé inabalável no porvir, e que essa fé
tem consequências na moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual encaram a vida terrena. Se acreditarmos que nem tudo se extingue com a morte do corpo físico, significa que existe algo após essa vida. E se existe algo, o que seria e para onde iríamos? Seguindo a doutrina espírita, o espírito é o princípio inteligente criado por Deus para povoar o universo e concede ao Criador a bênção da imortalidade. Através de vários fatores que cercam a vida espiritual, a reencarnação, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, assim como as leis divinas, o Espiritismo vem comprovar que o túmulo não significa o término de nossa vida, a qual se desdobra exuberante no plano espiritual. Esse pensamento de que a vida corporal não é mais que uma vida simples, não é mais que uma simples passagem pelo plano terrestre, nos dá uma fé inabalável na vida futura. Nesse caso, a morte nada tem de pavoroso, não é a porta do nada, mas é a porta da libertação. Vejamos, meus amigos, que pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Desse modo, como não tem certeza do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Nesse caso, se ele for um homem de bem, vai viver intensamente, fazendo bem, mostrando sua fé em Deus, sua coragem, sua vontade, apenas seguindo o fluxo natural da vida, talvez com aquele pensamento: o amanhã a Deus pertence, o que também não deixa de ser verdade. Mas, se ao contrário, esse for um homem que ainda se equivoca e se compraz do mal, então o estrago poder-se-ia ser imenso, em prejuízo de si próprio e da sociedade. Vale lembrar que Deus não criou o mal, porque ele é a essência do bem, e que deu-nos livre-arbítrio para que cada um fizesse suas próprias escolhas. Se a mágoa, a desesperança, a angústia, o sofrimento bate à nossa porta, é porque abrimos-la para que se faça morada nele. Nós nos entregamos voluntariamente a essas torturas. Vamos repetir: nós nos entregamos voluntariamente a essas torturas. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que atinge o homem, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como um homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, mas que subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. O que acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Por isso nós repetimos: nós nos entregamos voluntariamente a essas torturas. Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange sua visão na vida corpórea como se fosse um ponto no infinito, apenas um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso logo vai passar. Em vez de lamentar, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Voltando ao tema de hoje, ainda devemos acrescentar que aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E
E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que tem, cai em desespero. Kardec ainda nos lembra nessa passagem que Deus não condena os gozos terrenos, mesmo porque estamos no mundo material, temos necessidades da matéria para sobreviver, mas que não abusemos desses gozos e os coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas, causando prejuízos aos interesses da nossa alma. Vamos entendendo então que o Espiritismo abre um leque de possibilidades na nossa vida espiritual. Na doutrina encontramos o conhecimento do amparo, dos bons espíritos, dos espíritos superiores que estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, tanto os encarnados quanto os desencarnados. O que traz para nós uma fé inabalável, fortemente apoiada nos preceitos deixados pelo Mestre Jesus. Dessa maneira, não nos sentimos sozinhos, desamparados, e quando praticamos o bem, quando educamos nosso olhar, direcionando-nos para o divino, nossa visão se amplia para as coisas da alma. À medida que nos equilibramos e que nos avançamos moralmente, encontramos nesse roteiro de Jesus o que necessitamos para nos fortalecer mais e mais. Todos temos as aflições na terra, provas às vezes muito difíceis, mas de acordo com a nossa fé, de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com o Evangelho de Jesus, que não nos deixou órfãos em momento algum, tendo assim a certeza de que a vida prossegue, nossa caminhada se torna mais leve e mais suave. Era o que Jesus queria dizer quando ele prometeu alívio, descanso para aqueles que sofrem. Ele disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus essa passagem, versículo 11, 28, 30. Jesus quis dizer que a prática do bem é leve, apesar de todas as nossas dores e de todas as nossas aflições. Quando perguntado aos espíritos se o homem poderia gozar de uma felicidade completa na terra, eles responderam que não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode na terra. Portanto, meus irmãos, nesta noite nós deixamos o recado do Mestre que nos instrui a nos libertarmos das amarras do passado, muitas vezes tumultuoso, quando trazemos dentro de nós mágoas, tristezas, angústias, quando nós nos perdemos, visualizando apenas a matéria. Estamos aqui hoje refletindo à luz da doutrina espírita, porque é uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos liberta desses nossos conflitos, equilibra nossa alma, traz conforto, traz alívio, e nós, como pessoas que vivemos em sociedade, arrastamos conosco muitos daqueles que cruzam os nossos caminhos e que muitas vezes se pautam em nossas palavras, ou no conselho amigo, e nós, amparados pelo Evangelho de Jesus, nas suas palavras consoladoras, podemos então ajudá-los, podemos então consolá-los. Estamos aqui agradecidos pela oportunidade e vamos pedir por todos aqueles que se encontram em sofrimento, em desespero, angustiados e que tenham um olhar diferente sobre as coisas da alma, lembrando de que somos matéria, que aqui, enquanto encarnados, vivendo num corpo de carne, apenas temporariamente, mas que depois nós retornaremos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Levaremos para lá o que fizemos, seja bom ou não tão bom, mas que possamos colocar na nossa mala
mais coisas boas. Lembremos de que nós erramos, porque não somos espíritos perfeitos e ainda estamos caminhando. Não precisamos cobrar de nós aquilo que nós ainda não alcançamos, mas que um dia alcançaremos. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, os bons espíritos estão aí nos intuindo, nos ajudando nesse nosso compromisso com essa lei divina, que é uma lei de amor, de justiça e de caridade, porque Deus não castiga. Temos dentro de nós o germe da perfeição. Somos filhos de um Pai amoroso, um Pai que nos conforta, que nos alenta e que em nenhum momento nos castiga. Ele nos concede uma vida plena e somos nós que devemos seguir nossos caminhos, fazendo as melhores escolhas, seguindo o roteiro que Ele nos deixou para a nossa vida e que nós possamos deixar dentro de nós, em nosso coração, o maior dos tesouros, que é a nossa fé em Deus, a confiança nos ensinamentos de Jesus, a confiança na misericórdia do Pai, sem culpas, mas com a vontade imensa de melhorar, melhorar e melhorar. Por isso, meus irmãos, nessa noite, trouxemos essa mensagem e esperamos que todos nós possamos ter dias melhores, mais confortadores, que nós possamos lembrar em nossas orações daqueles que estão sofrendo e aqueles que ainda não visualizaram a vida espiritual, que ainda focam o seu pensamento, as suas ações na vida terrena, porque não descobriram a graça de termos espíritos imortais e precisamos de a todo vapor investir nas coisas da alma. Jesus deixou para nós esse legado quando ele aqui passou, fez muitos sacrifícios, deixou muitos exemplos, deixou para nós tudo que nós precisamos para concretizarmos aqui na Terra o melhor que pudermos, de acordo com os nossos, com a nossa evolução, de acordo com os nossos pensamentos, o melhor que nós pudermos. E isso que nós vamos fazendo neste mundo em que no momento se encontra com tantas dificuldades, com tantas provas que são gerais. Não é apenas nós brasileiros que estamos neste momento sofrendo com o Covid-19, são todos os nossos irmãos de todas as nações, todos num só pensamento. Tomar a vacina, melhorar, seguir em frente. E que nós tenhamos esse pensamento em relação à nossa vida espiritual, que nós possamos melhorar, que nós possamos seguir em frente. E para finalizar, eu vou contar uma história da mitologia grega, em que Pandora era uma princesa da Grécia antiga que recebeu de deuses ciumentos de sua beleza um presente, uma caixa misteriosa. Disseram-lhe que jamais a abrisse. Mas um dia, vencida pela curiosidade e tentação, ela ergueu a tampa para dar uma espiada, liberando no mundo os grandes males, a doença, a inquietação, a loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe, porém, fechar a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade, a esperança. Diz o ditado que a esperança é a última que morre, mas poucos de nós recordamos que ela é também a primeira que sempre renasce. Uma boa noite, muito obrigada. Que Deus fique conosco, nos abençoando sempre.
Termina aqui a palestra do Grupo Espírita Maria de Nazaré de São Domingos do Prata. Boa noite.